da noite, quando deita, boa noite, querida. Ô filha, fala pra mãe que eu nunca li num livro que o espirro fosse um vírus sem curar. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ô filha, fala pra mãe. A mãe disse pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Ô filho, fala pra mãe que tudo que a antena capta meu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso portal, esse é o nosso canal. E essa é a música de hoje. Hoje é o formato radião, radiola, pé do rádio. É isso aí. Titãs, televisão. A televisão te deixou burro demais. Mas muito, muito burro. As redes sociais ainda pioraram você de tudo quanto é jeito. A televisão já te deixava burro. Imagina o que as redes sociais fizeram com você. Pelo amor de Deus. Mas nós estamos aqui para te resgatar. Nós estamos aqui para salvar você. Jogar uma corda para você, tirar você desse buraco. Fica tranquilo. Nós já chegamos. Eu e minha equipe estamos aqui pronto para resgatar você desse buraco. É isso aí, gente. Terça-feira, dia 20, se não me engano, se não for dia 20 é dia 21 ou 19, mas provavelmente, pela média, hoje é dia 20. E vamos para o tema principal. Vamos nos inscrevendo aí no canal. Os canais agora estão monetizados, tanto este aqui quanto o Geoforça, e também temos aí o nosso www.jornalpurosangue.com.br. Nós com tudo, tomando todos os espaços. É isso aí, gente. Vambora, que hoje é terça-feira. E amanhã, não percam, amanhã tem live aqui com Felipe Quintas. Aqui não, vai ser no Geoforça, com Felipe Quintas, amanhã. Felipe Quintas e Rubem Gonzalez, confirmando ainda alguns membros da minha equipe, participando aí, talvez o Caraí, não sei, vou ver. Vamos falar sobre 5G. Os impactos econômicos da 5G no Brasil e o que isso pode acarretar dentro desse quadro absurdo que nós vivemos aí, de subserviência total ao império. Nós entramos na nova era colonial brasileira, aonde viramos uma colônia dos Estados Unidos, uma colônia de terceira categoria, mas isso aí a gente vai tratar amanhã, não vamos tratar hoje não. Hoje nós vamos falar de um tema espinhoso, cabeludo e um pouco assustador, que também, de qualquer jeito, vai fazer parte dessa conversa amanhã. Só que amanhã a gente vai colocar uma conotação mais geopolítica e hoje eu vou falar sobre alguma coisa assim de forma mais direta. Tá? O conteúdo tá bom, acreditem. É logo aqui na frente. Bem, como eu já falei, terça-feira, 20 de outubro, estamos próximos das eleições municipais e deixa eu dar um recado para vocês aqui. Não tentem em momento algum transformar as eleições municipais em alguma carga ideológica. O Brasil tem um processo dissociativo muito grande. O tema principal da fala de hoje não é essa. Hoje é aquele nosso formato rádio, que todo mundo cobra, conversinha ao pé do rádio, ouvindo. Então é o seguinte, há uma dissociação total. O brasileiro já não tem uma linha ideológica muito clara, mas mesmo assim a classe média teima em ficar batendo cabeça com esse negócio de esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Isso na minha época a gente era para marchar. E efetivamente a cada um tinha mais ou menos a sua ideologia. Só que essa ideologia ela não se aplica às eleições municipais. As eleições municipais elas obedecem
uma ótica regional demais, ou seja, é lugar onde o PDT não vale nada, aonde o PT pouco vale e o melhor quadro da cidade, o cara mais ético, com mais moral, pertence ao PSDB ou pertence a outro partido qualquer. Então, existe muito esse elemento. Um pouco, talvez, de ideologia nas grandes capitais, mas nem sempre se reflete dessa forma. Haja vista que Calil já é o primeiro prefeito reeleito de capitais no Brasil e o Bolsonaro, com toda a popularidade que ele tem, foi lá, botou o dedo, esse é o cara, e o cara não chegou a 10%. E isso prova que existe um elemento local muito forte acima disso tudo. Existem influências externas? Existem, mais para o mal do que para o bem. Ou seja, hoje a influência nacional que o PT tem, legislativa, ela não se reflete nas eleições municipais. Ela se reflete, sim, negativamente. As pessoas estão usando o PT para jogar pedra. Não sou eu que estou jogando, não, tá? Isso aqui é uma análise, por favor. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então a gente tem esse elemento regional muito grande, esse elemento não regional, esse elemento local, na minha cidade, no meu município, no seu município. Por exemplo, aqui na minha cidade, o prefeito, que eu apoio, como eu falei, eu não tiro time de campo, eu sempre vou estar apoiando alguém, não tenha dúvida, apesar da carga que eu tenho analítica, eu sempre vou estar escolhendo alguém, o prefeito da minha cidade. Ele não pertence a partido, ele, diga-se de passagem, já trocou de uns 20 partidos. Ah, é um cara... Não, não é não. É porque as coisas, os diretórios municipais funcionam de outra forma. É uma política à parte, é uma terra do faz de conta. A ideologia está lá em Brasília, quando muito nas capitais. O resto, esquece. Os diretórios municipais são cipoais, provando mais uma vez que o nosso sistema eleitoral, a nossa justiça eleitoral, tudo isso aqui é um fracasso absoluto. É um fracasso de ponta a ponta. Não estou falando por culpa da justiça, não. Também culpa da justiça. Ela é morosa. Tem político aqui que é condenado 5 anos, 6 anos depois de ter largado o mandato. Tá? Aí que ele é condenado. E lá na época ele ficou lá e pronto. Ah, agora você sai do cargo. Sai como? Se ele já saiu pelo voto há 3 anos atrás. Então, e quando querem perseguir alguém, perseguem. Há também um elemento muito forte na manipulação desses tribunais regionais eleitorais. Mas isso aí é outro assunto. Então, existe essa carga? Existe. E ela é mais do contra do que a favor. Como eu falei, o PT vai ajudar muito pouca gente e vai atrapalhar demais. Mais uma vez eu estou falando da análise, porque é a carga negativa. Foi a pecha que o PT aceitou. O PT foi chamado de ladrão, de bandido, de partido, de quadrilha, de gangue, e aceitou isso aí numa boa. Tá? Baixou a cabeça, optou pelo republicanismo. Dona Dilma conseguiu sabotar o partido, destruir tudo. O seu Lula até hoje bate palma para ela. Então, se ambos se amam, se ambos se merecem, que sejam eternos enquanto durem. Isso porque depois que o Lula abandonar a política, ou falecer ou morrer, porque ele não é eterno, nem eu. Se eu não sou eterno, imagina ele. Não é brincadeira, gente. Pretensão. Não, ninguém é eterno. O que fica são as nossas obras. E a obra do PT hoje é uma obra mal acabada, muito mal acabada. E não acho que o partido resista a algum tempo. Tanto é que a Globo agora, depois de ter usado e abusado do PT, agora se engraça para o PSOL. Tenta transformar o PSOL no novo partidinho queridinho da grande elite pensante nacional. Da mesma forma que fez com o PT algum tempo atrás. Principalmente quando o Brizola era vivo. O PT só passou a tomar pedradas quando passou a ter um poder de verdade. Enquanto ele era cult, bonito, legal e servia para atrapalhar toda a esquerda a não ir para frente, o PT era amado, era cultuado e era adorado.
Então, depois, não. Aí eles têm que arrumar outro elemento dissociativo, e o elemento dissociativo hoje é o grande PSOL, partido ultra-identitário, ligado às grandes corporações, aos grandes trusts, às think tanks internacionais, e isso daí é o que nós temos. Então, o quadro nacional tem essa municipalidade, tá? Que apesar de no final cada um contar, tal partido fez tantos vereadores, tanto isso pouco conta, porque 80% deles são voláteis, vão de um lado para o outro, mudam de partido, porque os próprios partidos não se dão ao respeito, os próprios partidos têm uma estrutura cavernosa, assustadora, a ponto que eu e meu grupo, a gente não faz parte de partido nenhum, porque todas as estruturas partidárias simplesmente nos assustam. O que a gente vai fazer, não sei. De repente a gente continua sendo esse grupo de análise mesmo, a gente vai analisando a vida e tocando barco, porque está muito difícil. E em cima dessa análise, nós estamos aqui vaticinando. Nós fomos os primeiros aqui, eu não me recordo de mais nenhum canal que tenha feito a curva antes de todo mundo e falado assim: Bolsonaro explodiu a popularidade dele. Nós fomos os primeiros e apanhamos muito por causa disso, porque a partir do momento que nós fizemos essa opção de falar a verdade, de falar o que nós víamos, isso daí causou uma celeuma. Fomos chamados para variar, de fascistas, é claro. Viramos fascistas, viramos isso, viramos aquilo, viramos misóginos, e toda essa carga esses adjetivos dessa New Left, que hoje, para lacrar, faz qualquer coisa. Então, foi esse o grande elemento que eles tiveram para atacar a gente, porque nós simplesmente estávamos defendendo o Bolsonaro, porque simplesmente captamos os movimentos, vimos no dia a dia o meu insight, a luz que acendeu comigo foi o dia que eu parei numa banca para comprar uma máscara no centro de Alcântara, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro, é uma cidade que pertence ao município de São Gonçalo, um município enorme, super populoso, super carente, aonde falta tudo. O que sobra lá é vala negra, é rua sem asfalto e criminalidade, tá? E pobreza. Então, o resto, isso é o que abunda. Pobreza tem demais, o resto falta tudo. Eu lá comprei, e o rapaz na banquinha que me vendeu a negócio, ele estava lá comendo a quentinha dele, ou marmitex, de acordo com o lugar que você tiver no Brasil, vai ter um nome ou outro. A gente fala hoje a nível nacional, graças a Deus. E o cara comendo a marmitex dele lá, a quentinha, e falou assim: pô, não estão deixando o nosso presidente governar. Eu falei: opa, olha só a situação do cara, olha a situação do Brasil, olha o momento que nós estamos, olha, porra. Aí depois eu fui no peixeiro, né? Tinha uma banca de peixe em frente, e a gente conversa, e comprei umas caixinhas de morango do outro lado da rua, e fui vendo, fui andando. Não fui em templo de consumo, não. Tem um extra muito grande ali na esquina, quem é da região sabe qual é, aquele extra de Alcântara, que já foi tudo, disco, Paz Mendonça, tudo quanto é coisa, tá? E hoje é extra, e nem entrei lá, porque apesar de habitados por pobres também, eu fui ali no povão mesmo, ali na feirinha que tem ali em volta, e é uma unanimidade mesmo, não dá esses números aí não, dava 90%, 100%, e eu fiz o que eu sempre faço o meu laboratório de rua, sempre faço, nunca deixei de fazer. Eu não tenho que falar aqui, ficar falando quais são os meus métodos de pesquisa, o que eu tenho que fazer. Eu faço o laboratório de rua, eu sempre estou anotando mentalmente as coisas, e saí dali com a nítida impressão que fala assim: o Bolsonaro está surfando. E agora vamos falar da pororoca. A pororoca vem aí. A pororoca se chama Janeiro. Tem uma música que acho que era dezembro. Se dezembro virar alguém, eu sou de virgem, só de imaginar me dá vertigem. Minha cor é o amarelo, mas sou sincero. Tem um negócio desse. Mas não.
Se tem outubro rosa, se tem amarelo de setembro, cada cor, janeiro será negro. O Natal já vai ser assustador.com.br. Por que você fala isso, Rubem? Bem, acaba o auxílio em dezembro. Auxílio já cortado pela metade, auxílio que já se faz refletir na economia, em alguns pontos negativos da economia. Além, é claro, de uma inflação terrível provocada por exportação de itens de consumo da sociedade brasileira. Só para vocês terem ideia, tem gente que já vendeu 3 safras para frente, do que ele ainda não plantou uma, e já recebeu 3. De quem? Um doce, se vocês escreverem que foram dos chineses. Os chineses estão comprando 2 safras para frente do Brasil. Tá? 2 safras para frente. Em muitas situações, em muitas condições. Então é o seguinte, a falta desse produto, porque não existe mercado regulador, não existem órgãos reguladores, porque colocaram uma mais-valia, fizeram a alegria, né? Soltaram a raposa no meio do galinheiro e falaram, vocês são todos iguais, vocês se resolvam. Não existe nenhum elemento, nenhuma secretaria especial de abastecimento cuidando da comida, do arroz com feijão e a mistura brasileira, que é o prato do brasileiro, que por acaso é um prato com bastante nutrientes, um prato de baixa aquisição, de valor baixo, que sempre foi o tripé da alimentação do brasileiro. Arroz, feijão, alguma coisa e uma mistura. Uma mistura é um ovo, é uma proteína, alguma coisa, um engana bobo, um ensopadinho, tudo isso aí. Isso daí fez o brasileiro atravessar o século XX, nos piores momentos. E quando faltava isso aí, faltava tudo. E hoje, esses produtos encareceram demais, porque não há controle, não há nada. Hoje, o Brasil é simplesmente uma colônia de uma metrópole que caga para ela, só explora. A única coisa que o Brasil está é a venda de ponta a ponta. Ideologicamente, somos um país tapete. Nós tínhamos mais força, mais pujança quando o Brasil era Reino Unido a Portugal, antes da independência. Antes da independência de 22, de 7 de setembro de 22, antes dessa independência, tá? Nós éramos mais altivos do que somos hoje. Hoje somos uma nação de lacaios, uma nação de gente servindo a outra nação, na careta. Os nossos juízes são instruídos lá, sem cerimônia alguma, e não existe comprometimento nenhum, porque esse país, que é a nossa metrópole, ainda concorre com a gente quando a gente vai atrás da sobrevivência. Ou seja, quando os chineses falam que querem comprar mais soja, eles furam o olho da gente e vão vender mais soja para os chineses. Foda-se a gente. Ou seja, nós somos os lacaios perfeitos. O Bolsonaro criou uma nova teoria da dependência total das vontades dos americanos. Rubem, você vai falar da 5G? Vou, claro que vou. Fazer uma live especial amanhã no canal Geoforça com Felipe Quintas sobre isso. Eu estou falando da tragédia antes da 5G. A 5G pode simplesmente ser o epitáfio do Brasil. Uma coisa assim prosaica pode virar o epitáfio do Brasil. Mas isso eu não vou adiantar hoje, isso eu vou deixar para amanhã. Eu estou falando da tragédia de um janeiro, pleno verão, plenas férias, o Brasil sem renda, o Brasil que ia decolar, que ia trazer bilhões e bilhões e bilhões e trilhões de investimentos estrangeiros, vieram para a emissão secundária de papéis na Bolsa. O que é emissão secundária de papéis na Bolsa? Emissão secundária de papéis na Bolsa, ou transação secundária, significa que nenhum dinheiro daquele vai para a indústria,
nenhum dinheiro vai para lugar algum. É a mesma coisa que você ter uma dúzia de laranja ou ter uma dúzia de limões e a gente ficar comprando um do outro indefinidamente e ninguém vai na fábrica, ninguém vai lá no produtor comprar mais limão ou laranja, tá? Ninguém mais vai comprar lá. Então esse é o mercado secundário. Primário é quando você vê falar que a Bovespa está bombando, aquilo ali não significa absolutamente nada. Mas por que, Rubem? Porque nem as empresas que já emitiram, já fizeram a IPO delas, fizeram lançamento de bolsas, fizeram seu lançamento na bolsa, aquilo ali eles já captaram aquele dinheiro lá. Houve aquela primeira captação de dinheiro, aquilo que foi para a indústria, aquilo que gerou riqueza. Dali para frente é especulação, dali para frente são tulipas de Amsterdã, é século XVII na Holanda, estuda história, filho, estuda história, não fica escutando o que a Globo News fala, não. Não fica escutando o que esses idiotas falam aí, não. Não fica escutando esses canais de esquerda babaca, não. Gente que acha que é o bambambam da economia e simplesmente embarca nessa merda. Isso daí é um buraco sem fundo. Isso tem data para acabar. Rubem ainda não acabou. Calma, rapaz. O mundo foi feito... Quando você olha para trás, você vê tudo numa planilha só, mas aquilo ali tem intervalo de décadas, de anos... e às vezes de séculos, mas não é o nosso caso. Fiquem tranquilos, vocês aí, investidores do Bovespa, fica tranquilo que ninguém vai ter século nem décadas não, tá? Nem quinquênios. Fica tranquilo que a coisa é de mais um ano, mais ou menos, para ir tudo pro buraco. Tudo pro buraco. E essa 5G, eu tenho que voltar a falar nela, vai ser simplesmente um prego no caixão. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de coisa mais imediata. Coisa rápida, tragédia rápida. A tragédia rápida vai ser simplesmente um enxugamento. E os investimentos não vieram. O Paulo Guedes quis acabar com a Previdência e acabou. Falou que quando ele acabasse com a Previdência, a gente ia ter tanto emprego, tanto investimento, que a gente não ia saber o que fazer com isso. Realmente a gente não sabe o que fazer, porque não veio nada. Quando desregulamentaram a CLT, quando destruíram a CLT, a gente ia ter tanto emprego, mas tanto emprego, tanto investimento com esses novos ares do Brasil moderno, desse Brasil que eles estão pregando, que a gente não ia ter como gerenciar tanto. Nós íamos decolar. E nada. A única coisa que a gente viu nesse meio tempo foi ele sarrafiando, vendendo, doando e botando o BTG Pactual, que é o banco ao qual ele pertence, que ele é testa de ferro, ele faz parte da quadrilha, simplesmente virar o terceiro maior conglomerado financeiro do país. É isso que virou. Todo mundo trabalhando para isso. Enquanto isso, o parvo que ocupa a presidência, adora ir lá para os Estados Unidos, assinar contratos para pegar lixo americano, comprar restos militares americanos que estão fazendo alegria de milicos aí, que estão levando propina nisso tudo, e a gente aqui fica... Já que nós somos pacifistas, tão pacifistas, vamos acabar com as Forças Armadas, vamos criar uma Guarda Nacional e acabou. Para que a gente precisa de lixo americano? Lixo, eu estou falando material que era para ser descomissionado. Descomissionado é quando você faz a revisão, se adequa às leis ambientais, a todo o conjunto de leis daquele lugar, você tem um custo para isso e você bota aquele aparelho no lixo ou na reciclagem. Isso se chama descomissionamento. Descomissionamento é tornar tudo inerte. Então isso tem um custo. O que fizeram os Estados Unidos? Ao invés de descomissionar lixo de guerra e atender às leis, ainda arrumaram um troco vendendo aquilo para os idiotas aqui. Isso é para vocês verem. E aqui hoje a gente vive naquele negócio, o total deserto, a desidentificação nacional, o fim do emprego formal, o fim da indústria, o fim da transformação, o fim de tudo. Os únicos investimentos que as nossas empresas fazem é em etiquetas, para comprar na China e colocar o nome aqui. Eu poderia falar, eu tenho um programa para fazer exatamente sobre por que a China é o sucesso que é, e não vai cair, não vai acabar, e vai ser inalcançável cada vez mais.
cada vez mais. Mas talvez isso aí eu trago o Diego Pautasso para a gente fazer uma live sobre isso aí, para fazer aquele serviço legal. Ou posso fazer um programa como esse daqui que eu estou falando. Janeiro é o janeiro negro. Se somar com a 5G, que é para ser licitada no primeiro semestre de 2021, e se a Huawei estiver fora, prepare-se para o caos, prepare-se para o Mad Max. Não sou alarmista, não sou de teoria da conspiração, eu sou de analisar a verdade. Como eu falei que o dólar iria para a breca até março de 2021, e nós já temos todos os indicativos aí, a própria mudança do FMI, todo esse processo, essa Covid falsa que teve aí, que foi o nosso vídeo no Geoforça, mostrando os elementos, por que é que não se sustenta essa pandemia. Se você quer ouvir isso, você vai lá, geoforça.com, veja o último vídeo do vírus e vocês vão entender o que eu estou falando, não vou repetir tudo aqui. Tá? Nós estamos numa situação dramática. Janeiro pode ser o mês dos saques, tá? Mas saque de verdade, saque em mercado, saque em mercearia, saque em carro de transporte, saque em tudo, porque o governo, a Pindorama, o Lugar Maravilhoso, o Asgard, tá? O Olimpo do nosso Paulo Guedes veio só para ele e para a quadrilha que o acompanha. Enquanto isso, o bobo mestre da corte, o Bozo, fica lá batendo pau, pagando pau, lambendo o saco, como se ele fosse um cidadão americano, daquele de 5ª categoria, parece um garoto do colegial, torcendo por um país como um idiota que nada entende e nem tem capacidade de entender, tanto ele quanto os filhos. Como falaram, Rubem, você tem a opinião igual dos filhos do Bolsonaro. Eu falei, não, eles que têm uma opinião como a minha. Eu quero ver eles terem meus argumentos. A deles é diametralmente oposta, a deles é entreguista, são todos entreguistas. E é uma vergonha a gente ouvir dizer que esse pessoal que está prestes a romper, a rachar o Brasil, transformar o Brasil, no nosso grupo lá a gente está discutindo se o Brasil vai virar um El Salvador, se vai virar um Haiti, qual subpaís da América do Sul que o Brasil vai se transformar. É essa a grande discussão que existe lá dentro do nosso grupo. A gente vai tentar descobrir qual. Boa coisa não é. Paraguai nem em sonho, vai ser muito pior. É isso que está sendo feito aí. Enquanto isso, como eu falei, o Paulo Guedes prometeu o céu e enquanto o céu não vem, ele traz o inferno para todo mundo. Janeiro é o inferno. Janeiro não tem frente de trabalho, não tem nada, já era para estar começando agora, não há reestruturação de emprego, não há reestruturação de renda, estão atrás de renda cidadã é uma falácia, não segura nada, nós vamos simplesmente nos acostumarmos a ser gado da pior espécie. O negócio é muito mais assustador do que parece. E a gente vai voltar no tema. Eu só botei hoje para vocês saberem, para a gente mijar no muro. A gente dá aquela mijadinha no muro, deixa marcado e fala assim, olha aqui, ó, vai lá ver esse programa, porque ali nós já vaticinamos. A queda vertiginosa do prestígio do Bolsonaro a partir de janeiro, de dezembro, não tenha nem dúvida. Não vai ter renda cidadã que salve isso aí. Não tenha dúvida alguma. A situação nossa é de bancarrota e se caminhar desse jeito para insolvência. Se os chineses puxarem o freio de mão e tirarem o investimento daqui, aqueles 100 bilhões de superávit que nós temos por ano com ele, aí é que a vaca vai para o brejo, tá? Com sapato, smoking e tudo. Eu vou ficar por aqui hoje, até amanhã, se Deus quiser, amanhã live no Geoforça, eu, Felipe Quintas e mais alguém, não sei quem participará, falando sobre 5G, sobre emprego, sobre o Walking Dead, sobre o caos, sobre o fim, sobre o Mad Max e sobre tudo que pode se abater no Brasil nos próximos meses. Tá? Nenhuma teoria da conspiração. Tudo pontual, tudo ali, em cima da bucha. É isso aí, gente. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.